Olá, se você ama bater papo e se você ama missões, seja muito bem-vindo, porque esse é o Seja Luz Podcast, o seu podcast de missões nacionais. E aqui nós estamos comprometidos em compartilhar tudo que Deus tem feito no Brasil por meio de tantos pastores, líderes e missionários espalhados por todo o nosso território nacional. Então, olha, estou muito feliz. Boa tarde. Que alegria te receber em mais um Seja Luz Podcast. São mais de 100 episódios que a gente está aqui, quarta-feira, às 15 horas, sempre compartilhando durante todo esse tempo. Tantos convidados já passaram por aqui e vocês permanecem aqui batendo papo toda quarta-feira, mandando perguntas, comentando. Então, que alegria te receber em mais uma tarde. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero te lembrar coisas que, se você é a primeira vez que está aqui, você vai ficar sabendo agora, tudo bem? Que a primeira é, o nosso canal do YouTube de Missões Nacionais, ele não tem só o podcast, tá bom? Então tem muitos outros conteúdos para você usar, tanto para sua vida pessoal, ministerial, como para sua igreja, na mobilização. Então, assim, campanhas, todas as campanhas, materiais de campanhas de missões nacionais estão aqui no YouTube. Se você quer rever, reassistir os multiplics que se passaram, também está aqui no YouTube. Participe da sala de oração que acontece todos os dias, às 6 da tarde, aqui no YouTube também. Então, assim, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E você pode acompanhar notícias diversas de muitos campos nas outras redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok, canal do WhatsApp, tudo isso com muitas coisas que Deus tem feito através dos líderes espalhados. Então, para você participar disso, você precisa ficar por dentro do que Deus tem feito. Então, aproveita, acompanha nas redes sociais, busca por Missões Nacionais. Em qualquer uma dessas redes, você vai encontrar muita coisa. Afinal, Deus não para o seu trabalho, Deus não para a sua missão. O negócio está acontecendo, tá bom? Então, faça parte, corra para participar ainda mais. Quero te lembrar que este casaco que você está vendo aqui, ele está disponível junto com muitos outros livros na Livraria de Missões Nacionais. Então, é só você buscar no Instagram por Livraria Missões Nacionais ou direto no site livrariamissõesnacionais.com.br. E lá, gente, tem muito conteúdo de discipulado, de evangelismo. As blusas mais maneiras e mais legais também estão lá. Nosso casaco querido Jesus Transforma também está lá. Então, tudo isso para você usar e compartilhar o amor de Deus até naquilo que você veste. Então, aproveita. E vamos lá, vamos ao que interessa, porque hoje eu estou com alguém. Gente, muita história. Dava para fazer um podcast de, no mínimo, um dia só ouvindo tantas experiências. E eu tô aqui com o pastor Rafael Antunes. São mais de 40 anos, né, de jornada ministerial. Então, pastor da PIB de Casimiro de Abreu, nosso presidente também da Convenção Batista Fluminense. Ele vai compartilhar um pouquinho com a gente durante toda essa caminhada dele. Muito bem-vindo, pastor. Que alegria recebê-lo aqui no podcast. Obrigado, querido. Bom estar aqui com você, com o Vinícius. É muito bom a gente ver como que a nossa denominação tem entendido essa necessidade de fazer bons investimentos para que as nossas programações, as nossas mensagens possam chegar com tanta celeridade às pessoas, não é? E participar com vocês aqui nessa tarde enche o meu coração de alegria, me dá a certeza de que é muito bom a gente acreditar em um projeto. E nós, batistas brasileiros, temos acreditado nesse projeto. O nosso Brasil é o celeiro para a evangelização do mundo e a nossa obra missionária é um negócio encantador. Então, estar aqui com você nesse estúdio maravilhoso, diante desse agasalho maravilhoso, e aqui está um calor tremendo, né? Faz toda a diferença, tá bom? Tá calor, depende para quem tá calor, viu, gente? Para mim tá frio. Pastor, vamos começar falando, vamos do começo, do início, de onde surgiu o seu chamado, em que momento surgiu o chamado pastoral na sua vida? Então, eu sou de uma família de pastores batistas. Bisavô, avô, tio, pai, irmão, e vai aí pelo mundo afora. Mas aos 17 anos, eu tinha feito vestibular para odontologia, passei, mas eu havia recebido um chamado no acampamento de Embaixador do Rei, lá no Sítio do Sossego, com 10 anos de idade. E aquilo ficou guardado no meu coração e, por ser filho de pastor, sobrinho de pastor, eu sempre fui pastoreado por gente da minha família. Então, você imagina que era um desafio.
eu preferi deixar aquele negócio guardado. Mas quando eu vim ao Rio fazer a minha matrícula para a faculdade, nós sofremos um acidente naquele viaduto ali em frente a onde hoje funciona o IML do Rio. Uhum. Enquanto estava ali resolvendo aquela questão de acidente, eu fiquei sentado na grama ali. E quando nós resolvemos aquilo, eu disse para minha mãe e para o meu tio que eu não iria fazer matrícula na faculdade, que eu iria para o seminário, que eu tinha certeza desse chamado. E eu fiz vestibular aqui no Seminário do Sul, estudei aqui. Com 17 anos comecei minha jornada e aos 23 anos comecei a pastorear. Foi algo que eu sempre tive convicção. Eu nunca tive dúvidas quanto ao meu chamado. Sou grato a Deus por ele. Sou um pastor extremamente realizado. Eu costumo dizer que Deus não me deve absolutamente nada. Ele já me deu muito além daquilo que eu precisava ter. E se for por merecimento, então foi muito além daquilo que poderia acontecer. Então eu começo a minha trajetória acreditando que a gente precisava viver uma igreja que fosse uma igreja bíblica. E eu tenho trabalhado nesses 44 anos aí para que isso possa acontecer. O que você diria para alguém que está começando a trajetória ministerial agora? A primeira coisa é você ter convicção de que essa é, de fato, a vontade de Deus na sua vida. Eu costumo dizer, Vitória, o seguinte: quando você não tem um chamado vindo da parte de Deus, você não suporta o ministério. O ministério só é entendido por quem está nele e está nele por convicção. Eu costumo dizer o seguinte: a tarefa de maior responsabilidade que um ser humano pode receber é o ministério pastoral. E principalmente o ministério diante de uma igreja. Porque qualquer erro que a gente cometa pode implicar na morte eterna da vida de pessoas. Então, aquilo que Deus nos deu como missão tem a ver com gente. E tem a ver com aquilo que Deus chamou de sua propriedade exclusiva, que foi feito para o louvor da glória dele. Então, é uma responsabilidade que ela ultrapassa qualquer normalidade na vida de um ser humano. Você pode ser intelectual do jeito que for, você pode ter os cursos que você tiver, mas se você não tiver convicção de chamada e o coração disponível para Deus, você não vai durar muito tempo. Já começamos assim, galera. Escreve aí, já anota aí, guarda isso aí. Inclusive vai ficar gravado, então, para você reassistir depois. Fica aí a dica. A dica importante. Agora um detalhe. Pode vir sem medo, porque não tem nada melhor também, não. Perfeito. Dá um trabalho tremendo, mas é muito bom. Eu falei no podcast passado, para você, olha, de qualquer jeito a gente vai gastar a nossa vida. Sim. De qualquer jeito. Sim, se você tá no ministério ou não, a vida vai ser gasta, porque você vai querer estudar, vai formar família, não sei o quê. A vida vai ser gasta. Então, que seja gasta por algo que realmente vale a pena. Exatamente. Então, é muito mais legal, galera. isso aí. Muito mais legal gastar a vida com aquilo que vale a pena e com aquilo que Deus chamou a gente para fazer. E, pastor, nessa caminhada de 40 anos, as pessoas sempre perguntam muito assim, mas em algum momento o senhor pensou em desistir? Falou assim, não, que isso? Não, isso aí não é para mim, não. Do ministério? Aham. Jamais. Alguns momentos aconteceram na minha vida em que eu perguntei a Deus assim, será que eu tenho competência para continuar? Uhum. Eu volto a insistir com você, Vitória, no seguinte tema. O ministério vai requerer de você preparo, entrega diária. Porque cuidar de gente é você ser surpreendido todo dia com algo extremamente diferente do habitual e do normal. Mas desde que eu assumi o meu chamado, eu nunca tive dúvidas de que isso era para a vida toda. E aí é um problema, não é? Porque você, para bancar isso a vida toda, você tem que entender que todo dia você tem que se esvaziar de você e se encher de Deus. A graça de Deus tem que ser o que domina a sua mente e o seu coração. Eu comecei a pastorear com 23 anos de idade. Quer dizer, isso é coisa de gente louca. E não da minha parte, mas da igreja que me convidou e me deu essa responsabilidade. Mas assim, quando você entende que não tem nada a ver com você
mas tem a ver com Deus, e você é só instrumento, é impressionante como que os desafios são assim, colocados diante de você e você vai se envolvendo com aquilo que você não vê a hora passar, você não vê o dia passar e você não se sente esgotado, você não se sente cansado, você se sente sempre com uma demanda tão grande que a noite de sono, quanto mais rápido ela passar, melhor. Eu digo para você que a minha única preocupação hoje é que eu estou vendo que está chegando a hora de parar. E isso é desesperador. Mas nunca pensei em desistir do ministério. Nunca me vi fora dele, nunca me vi fazendo outra coisa. Incrível. Quero ser assim, gente, quando eu crescer. E, pastor, você consegue mencionar, assim, dentre, eu imagino que sejam muitos momentos marcantes, mas algum momento, assim, pontual, falou assim, não, esse aqui é muito marcante na minha caminhada ministerial. Então, eu recebi alguns desafios. Eu costumo dizer o seguinte, eu pastoreei poucas igrejas. Eu pastoreei 3 igrejas. A Igreja Batista em Cantagalo, que eu sou grato a Deus por ela, foi o início da minha trajetória. A Central de Cardoso Moreira, que foi uma igreja que me ensinou muito, porque era uma igreja muito grande, uma igreja com muita demanda e eu muito inexperiente. E a primeira igreja em Casimiro de Abreu, que eu digo para você assim, foi um presente de Deus para que eu pudesse cumprir o ministério e encerrar. Eu não me vejo pastoreando outra igreja. Nunca me vi nessa trajetória, apesar de ter participado de muitos processos de sucessão ministerial. Cheguei até a aceitar alguns convites que me foram feitos pós-eleição, mas na hora de finalizar o processo eu não entendia se é vontade de Deus. A primeira igreja em Casimiro, ela me oportunizou viver tudo aquilo que eu sempre imaginei como pastor. E os desafios vieram. Eu sou muito intenso. Dizem que eu tenho a cara feia, que eu pareço ser policial, que eu não tenho um bom sorriso, mas que eu sou gente boa. Mas eu sou muito intenso. Eu não consigo ver pessoas passando aperto e dificuldade e eu simplesmente contemplar e achar que é assim mesmo. E um dos grandes desafios que eu experimentei, que marca a minha vida de maneira extraordinária, foi quando nós recebemos um desafio para a gente assumir um projeto com crianças abandonadas. E a nossa igreja, durante 24 anos, ela cuidou de 196 crianças. Mas ela não cuidou assim só parcialmente, não. Eu fui guardião da vida dessas crianças, nós construímos um prédio, parede e meia com a casa pastoral, e aquilo ali era um negócio de maluco, aquilo era coisa de gente doida, que não tinha condição. Mas hoje nós temos resultados extraordinários. Em função desse projeto, surgiu o colégio na nossa igreja para amparar essas crianças. A primeira igreja em Casimiro de Abreu hoje, ela tem 196 funcionários. É a terceira fonte de emprego da cidade, eu acho que ainda é. É uma igreja que ela abre 6 horas da manhã, fecha 11h40, meia-noite, todos os dias. E isso me faz assim ter uma necessidade de estar ali que é impressionante. A minha esposa diz assim, eu tenho um problema sério porque você nunca cansa. Mas quando eu olho o que Deus tem feito na minha vida, no meu casamento, na vida das minhas filhas, dos meus genros, dos meus netos, e quando eu vejo pessoas com demandas tão sérias, eu não consigo, por gratidão a Deus, deixar de pensar em alguma coisa e aceitar desafios. E eu sempre acreditei, Vitória, em uma igreja de serviço. Eu nunca acreditei em uma igreja de arrecadação, em uma igreja de suntuosidade. Eu sempre acreditei em uma igreja aberta para que todo tipo de gente, em chegando lá, possa se sentir acolhido, possa se sentir bem. Então, a turma lá na igreja diz assim, trabalhar com você é muito fácil. Deus fala com você, você aceita e depois joga a gente no fogo. E aí é muito tranquilo, né? De querer respostas. Então, eu digo a você assim, esses 2 eventos marcaram muito a minha vida, porque mudaram muito a minha história. Mudaram a história da minha família, mudaram a história das minhas filhas, a compreensão de vida, porque nós lidamos com crianças ali que chegaram completamente desprotegidas de tudo que você pode imaginar.
Eu recebi criança ali, com 3 anos de idade, que a mãe apagava o cigarro na cabeça da criança. E o couro cabeludo dela era uma ferida só. E hoje essa menina é casada, tem 5 filhos e cuida deles de uma forma extraordinária. Então, esses 2 eventos, de forma muito particular, marcaram a minha vida. E, a partir disso, todas as vezes que eu celebro um casamento e eu faço um batismo, eu agradeço muito a Deus. Não há experiência mais marcante do que você ter essas oportunidades. Você vê a pregação do Evangelho acontecendo de forma real na vida de pessoas. E a sua blusa está escrito aí, Jesus transforma. Se você vem para o ministério sem acreditar nisso, você será muito frustrado. Porque o ministério te dá grandes possibilidades. Ele pode te dar a possibilidade de você ser um camarada completamente apático a tudo e a todos, que vai se conformar com uma pregação quarta-feira, uma domingo de manhã, uma domingo à noite. Porque a igreja é construída por gente boa. Eles não cobram. Você pode fazer o que você quiser. Mas o ministério também te oportuniza ter experiências singulares com Deus. É o sobrenatural. Eu costumo dizer que sobrenatural não tem nada a ver com Deus curar câncer. Isso ele faz, porque ele é Deus. O sobrenatural não tem nada a ver com Deus fazer mudo falar, surdo ouvir, cego enxergar. Isso Deus faz. O sobrenatural é pegar uma pessoa improvável como todos nós somos e usar de maneira tão extraordinária na vida de outras pessoas. Deus fazendo é uma coisa, agora Deus fazendo através da nossa vida, imperfeitos como nós somos, isso aí é você saber que você é um violão sem corda que conseguiu tocar uma peça inteira e todo o auditório aplaudir, né? Então isso só Deus pode fazer. Glória a Deus. Amém. Boa resposta. Maravilhosa resposta. Amém. E será que essas 2 experiências marcantes são também os maiores desafios que o senhor enfrentou? Ou você consegue destacar algum Não, outro? o maior desafio é você fazer o cristão entender que não tem razão de voltar a ter experiência com o pecado. O grande desafio do ministério, que deixa a gente assim muitas vezes sem conseguir dormir, é você ver como que as pessoas têm experiências com Deus, têm experiências com a palavra, mas elas continuam tão imaturas. E eu costumo dizer assim, Deus faz coisa tão extraordinária e o diabo vem com um negócio tão fajuto que consegue tirar você da presença de Deus. Esse é o grande desafio ministerial. É você entender o seguinte, o discipulado tem por finalidade provocar maturidade na vida cristã. Perfeito. Mas a maturidade na vida cristã tem a ver com a sua disposição de querer amadurecer. E, infelizmente, eu tenho visto uma igreja com muita vontade de continuar com meninice. Muito cristão imaturo, muita gente que ainda questiona, será que vale a pena investir em missões? Será que vale a pena ir a lugares tão longínquos se na nossa cidade tem gente que ainda não ouviu do Evangelho? A gente não consegue entender que a tarefa que Deus nos deu, ela nos tira do lugar comum. A nossa percepção é, eu posso fazer na minha cidade, mas o projeto de Deus é que eu faça na minha cidade e através dela em outros lugares no mundo. Então, esse é um desafio que eu tenho. Cuidar das crianças foi problemático, mas deu certo. Que criança come muito, 5 refeições no dia, né? Elas tinham que estar bem vestidas, era um negócio tremendo. Cuidar do colégio é um negócio desafiador. Hoje o nosso colégio ainda é o maior colégio da cidade, nós temos quase que 800 alunos ali. Mas a gente consegue profissionais da área. Agora, no discipulado e no trato pastoral com a vida das pessoas, você vê a imaturidade, isso é desafiador. Porque tem muitas vezes que a impressão que a gente tem é que você está falando para a parede. Mas aí Deus, de uma forma maravilhosa, vem e te faz ver alguém que talvez você nem tenha dado tanta atenção, crescendo de uma forma extraordinária. Eu, nesse processo, eu tomei uma decisão muito séria na minha vida. Eu não perco mais tempo com quem não quer. Eu já pedi muito perdão a Deus por eu ter perdido muito tempo com quem não quer e deixando de abençoar aqueles que estavam querendo algo sério. Então, hoje é o seguinte, você quer viver a vida cristã de forma irresponsável? É um direito seu.
Você quer viver a vida cristã como verdadeiro servo? Então eu estou junto com você e a gente vai enfrentar qualquer adversário que vier. Mas nós vamos ver a glória de Deus. Então o maior desafio é esse. É a maturidade na vida cristã. Não é receita de bolo, né? Não é. Quando a gente fala, administrar o colégio, administrar, aí a gente tem uma receita, Sim. pega um profissional, mas quando é cuidar de gente, não dá para aplicar uma receita em todo mundo igual. Você vê hoje a questão de casamento, né? Como que os nossos jovens estão se perdendo no casamento com tanta facilidade. Mas por quê? Porque hoje a gente tem uma geração que ela se afastou da Bíblia. Ela se contenta em versículos prontos, em mensagens produzidas por pessoas que a gente começa a endeusar. Eu tenho muita preocupação com isso. Eu tenho muita preocupação com a exposição da figura do pastor, porque o ser humano ele é muito carente, né? E o ser humano tem essa necessidade de encontrar o seu herói. E dentro da igreja isso é muito comum. E quando você começa a perceber que as pessoas estão vendo em você esse herói, a sua vaidade é desgraçada, né? Ela te faz sair do ambiente de total dependência de Deus para um ambiente de dependência daquilo que você constrói. Então eu tenho muita preocupação. Eu hoje falava para pastores e esposa lá em Niterói e eu dizia a eles o seguinte: quando nós entendemos que nós não somos capazes, nós começamos a experimentar o melhor de Deus. Porque o melhor de Deus não tem nada a ver com aquilo que eu sei fazer. O melhor de Deus tem a ver com aquilo que eu não sei fazer, não estou preparado para fazer, mas apesar de, Deus me usa. E aí eu entendo o seguinte: eu não tinha competência, mas Deus fez através da minha vida. Porque quando eu faço aquilo que eu sei fazer, que mérito há nisso? Né? Então, o ministério tem algumas nuances que precisam ser observadas. E quando a gente é capaz de observar, o resultado, Vitória, é um negócio fenomenal. Perfeito. Fenomenal. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom ouvir, pastor. Ouvindo tudo isso, me recordei que são mais de 40 anos na convenção, trabalhando na Convenção Batista Fluminense. E aí eu queria entrar nesse assunto, até porque esse ano fazem 135 anos. 135 anos. Então, muita história para contar. E aí eu queria saber como que surgiu a Convenção Batista Fluminense, né? Em que momento? Eu sempre participei da convenção. Eu sempre pastoreei aqui no estado do Rio. Eu dirigi o setor de finanças da convenção durante 14 anos. E durante um tempo, eu me afastei do processo de gerenciamento da convenção. Quando eu entendo o tempo de Deus, eu deixo de ser adversário daqueles que jogam no mesmo time comigo e passo a ser alguém que, de alguma forma, vai tentar contribuir para que a visão que você tenha, se é de Deus, ela possa ser compreendida por todo mundo. E foi isso que eu fiz. E agora, a nossa convenção ela passou por um processo de reformulação. Nós recebemos um executivo que veio de outro estado. A gente sempre teve executivos oriundos da própria convenção. Nós agora estamos com o Diego Bravinha aí. E houve um chamado ali para que a gente pudesse pensar nesse processo. E eu tenho dito à Convenção Fluminense o seguinte: a Convenção Fluminense é a maior convenção de igrejas da América Latina e a segunda maior convenção do mundo. O grande problema é que nós não podemos deitar em cima dessas marcas e achar que só elas vão fazer com que o projeto possa acontecer. Então, na minha percepção, a gente está vivendo apenas um novo tempo. Eu costumo dizer o seguinte: nós não estamos vivendo um tempo melhor, até porque eu respeito muito todos os que vieram antes de mim e fizeram o seu melhor. Mas esse novo tempo agora é um tempo em que a gente vai ter que começar a reestruturar a convenção para investirmos naquilo que a gente tem crido como dinâmica, que é buscar as novas gerações. A gente tem trabalhado isso, Vitória, com muita ênfase. É a primeira vez que a Convenção Fluminense não está trabalhando o tema da Convenção Batista Brasileira. Nós estamos trabalhando um tema afim, mas um tema específico nosso, voltado exatamente para isso. Os nossos adolescentes e jovens, eles ficaram muito distantes do trabalho denominacional.
O pastor Pedro, que é o executivo da nossa ordem, ele fez um levantamento na ordem. Nós somos mais de 3.000 pastores. Nós temos 200 e poucos pastores com menos de 35 anos. A média de pastores na Convenção Batista Fluminense é de 59 anos. Então, tem alguma coisa aí fora do equilíbrio. E nós estamos, tanto eu quanto o Diego e toda a diretoria da convenção, definidos a fazermos um esforço sobre-humano para que a gente possa trazer de volta para perto da gente essa nova geração, dando a eles possibilidade para que eles deem continuidade a esse trabalho. E tem sido um desafio muito grande. A gente encontra muita gente que acha que isso está errado, a gente encontra resistência aqui, resistência ali, são muitos desafios, mas Deus tem nos surpreendido de maneira muito interessante. E agora, com essa dinâmica da comemoração dos 135 anos, nós estamos exatamente focados em eventos que possam produzir na vida do nosso jovem um desejo de pertencimento, a consciência de que eles fazem parte. Eles não são apenas um número para encher auditório, mas nós queremos que eles venham para que sejam preparados e para que possam assumir. Eu tenho dito o seguinte, é um erro gravíssimo eu, com 65 anos, ser presidente da convenção. Hoje eu precisava ser um ajudador de um pastor de 35, 40 anos presidindo a convenção. Porque a minha geração ela já está muito distante da sua geração. Então é necessário que a gente entenda o seguinte, não dá para a gente desassociar todo mundo, não dá para a gente menosprezar a geração que já trabalhou tanto, mas também não dá para a gente desconsiderar a necessidade da busca por essa nova geração presente. Então, esse equilíbrio é o que tem sido o nosso desafio na Convenção Fluminense. É a gente entender o seguinte, que juntos nós somos, de fato, mais fortes. Mas nós precisamos estar juntos na realização da obra, na missão, inclusive de dar sustentação a essa juventude para que ela não se perca. Eu tenho dito por onde eu passo o seguinte, eu acho que nunca houve uma geração tão provocada pelo diabo como a geração de vocês. A minha geração enfrentou Satanás? Enfrentou. Mas a minha geração era o seguinte, a minha mãe dizia assim, ó, vamos para a igreja. E a gente ia ou ia. Não tinha alternativa. A geração de vocês, pela graça de Deus, é uma geração que ela pensa e ela diz sobre o que ela está pensando. O novo mundo criou uma relação entre pais e filhos, onde o diálogo ele é extremamente necessário. Se ele não acontece, então o relacionamento não existe. Porque rapidamente o adolescente se levanta, mostra a sua verdade e ele vai defender isso com unhas e dentes. Então há conflitos muito grandes. Nós é que temos que trabalhar isso aí. Porque se há alguém que tem que trabalhar para mudar isso, sou eu com mais experiência. Eu não posso exigir isso dos meus netos. Mas se a gente consegue entender que todos nós fazemos parte do processo, então experiência com juventude soma experiência com força e a gente consegue com muito mais rapidez chegar aos lugares aonde talvez a minha geração jamais poderia imaginar que um dia iria chegar. A gente estava conversando antes de entrarmos no ar, veja bem, eu disse para você que eu não sou expert em tecnologia, mas eu também não estou me esforçando para ser. Eu estou usando a garotada da igreja. Sabe por quê? Eu vou ser muito claro para você. Eu tenho certeza que se eu começar a me esforçar, rapidamente eu vou aprender. Eu já aprendi tanta coisa na minha vida que muita gente dizia que eu jamais iria aprender. Então, aprender é uma coisa possível. Mas quando eu chamo essa garotada para perto de mim, eu responsabilizo eles e eu faço com que eles sintam prazer no servir. Quando você é chamado para ter prazer naquilo que você não pode fazer, você só tem que contar e bater palma, você não vai se manter naquilo ali por muito tempo. Quando nós vivemos a pandemia, a nossa igreja ela conseguiu atuar através desses garotos, desses adolescentes e jovens, no mundo inteiro. A nossa igreja ficou 1 ano e 3 meses fechada. Nosso decreto em Casimiro de Abreu foi muito rigoroso. Nós perdemos 26 membros da igreja com Covid. E nós respeitamos os decretos do município, mas nós não deixamos de fazer as nossas atividades.
E por que nós fizemos? Porque aquela rapaziada trabalhou, mas trabalhou muito. Então, veja, nós só crescemos com isso. Hoje a nossa igreja é uma igreja numa cidade pequena. Casimiro de Abreu, você já passou lá e não sabe que passou. Entendeu? Todo mundo já passou em Casimiro de Abreu. Por causa do trânsito, quando a gente vai Pois viajar. Há um tempo atrás, sabe por que as pessoas sabiam que passava lá? Porque elas abriam o vidro do ônibus, botavam a mão, estava chovendo, era Casimiro de Abreu. Agora é por causa do trânsito, mas é uma cidade lindíssima, uma cidade extraordinária para a gente viver e uma cidade que tem a melhor igreja batista do mundo. Não duvido. Não duvido, pastor. Entendeu? Pensando hoje nessa visão, né, que foi construída, acredito que ao longo de anos, Sim. né, na Convenção Batista Fluminense. Como que vocês fazem para que isso chegue em tantas igrejas e pastores? Porque é uma das maiores, então assim, tem muita igreja. Isso tem nos dado um trabalho muito grande. Eu e Diego e os pares de diretoria, nesse primeiro ano de mandato, nós fomos a todas as associações, e são 40. Aliás, são 42 associações, 41 associações em funcionamento e uma em estado de reestruturação. São 10 micro-regiões. É um estado enorme, mas nós fizemos um esforço assim, sobrenatural e estivemos presentes em todas elas. E a dinâmica é a seguinte: nós não escondemos do nosso povo a realidade que a gente vive. A realidade financeira, os desafios que a gente tem, os problemas que nós convivemos com ele. Também deixamos claro para as pessoas o seguinte: nós não vamos perder tempo responsabilizando ninguém. Nós temos que trabalhar para resolver os problemas. Eu sou muito proativo. Eu não gosto de ficar discutindo muito problema que já aconteceu. Eu sou casado vou fazer 45 anos de casado. E eu sempre falo com o Rosimar o seguinte: um problema que aconteceu ontem, a gente conversa hoje, mas conversa para resolver. Porque se a gente for conversar hoje e amanhã ele vier à tona novamente, então das duas, uma, ou nós não conversamos de forma séria, ou nós não temos a capacidade para gerenciar os nossos problemas. Porque é muito enjoado você ficar toda hora perdendo tempo com coisa que já passou. Passou, resolveu, está resolvido. Então, eu não gosto de perder tempo com esse negócio. Será quem que foi a culpa, quem que errou? Eu não quero saber. Eu acho que todo mundo que trabalhou na Convenção Fluminense deu o seu melhor. Agora, nós administramos coisas e, às vezes, você toma uma atitude que não é a melhor. Às vezes, você toma uma atitude que não dá o resultado esperado. Então, hoje, a minha ênfase, a de Diego e da diretoria da Convenção, é a gente olhar para frente, é a gente encarar os problemas, mas não deixar o trabalho esmorecer. Essa é uma situação dificílima de administrar, mas ela tem que ser administrada. Você tem que entender que você vai ter que resolver um problema gigantesco, mas você não pode deixar de fazer a convenção viver aquilo que é a experiência dela com Deus. Então, precisa ser uma convenção que ame missões, precisa ser uma convenção que evangelize, precisa ser uma convenção que cuide de pastores, precisa ser uma convenção que cuide de igrejas menores, igrejas com dificuldades, precisa ser uma convenção que entenda que o seu gigantismo precisa ser transformado em ações que tragam vidas para o reino de Deus. Porque senão nós vamos ficar a vida inteira falando, é a maior convenção, que não faz nada. Entendeu? Não adianta você ter a maior carreta se ela vive vazia. Isso aí. Né? Esses dias me questionaram, vale a pena gastar tanto dinheiro de combustível com as carretas missionárias? Eu falei, você sabe quantas pessoas já aceitaram Jesus através do trabalho da carreta missionária? Não faço a menor ideia. Então, deixa eu te dar um dado. Nós temos 3 carretas missionárias. Se uma pessoa aceitou Jesus, valeu a pena todo o combustível que a gente gastou nela. Entende isso? A gente entende o seguinte, nós temos problemas, temos a Convenção Brasileira, Fernando, Pascoal, agora o Abdala, sabem do tamanho dos problemas que estão aí para serem resolvidos. Mas veja, a Convenção não pode parar. O que nós estamos fazendo aqui, a Convenção não pode parar. A Convenção não pode fechar esse estúdio aqui, tirar vocês desse trabalho aqui, porque tem dívida para pagar ou tem problema que aconteceu. A gente vai ter que descobrir caminhos, mas isso aqui precisa continuar. Ou então a gente vai fechar, porque os problemas, eles são reais. Viver é administrar problema. Você já é casada?
Sim. Então, casamento, o que é casamento? Casamento é administração de problema todo dia. Mas a bênção do casamento é isso. É por isso que Deus não fez casamento de iguais. Deus fez casamento de pessoas diferentes. Eu olho para minha esposa e falo, meu Deus, como é que isso pode estar dando certo? Não tem possibilidade. Você deve olhar para o seu esposo e falar, como que eu fui escolher esse negócio aí para estar do meu lado? Mas aonde que está o sucesso do casamento? É que todo dia a gente sabe que, por amor a Deus, nós precisamos vencer as nossas limitações para andarmos juntos. Perfeito. Entende? Por que eu amo a minha esposa? Porque primeiro eu amo a Deus. E eu tenho certeza que eu não teria competência para conquistá-la. Ela só é minha esposa porque Deus me abençoou. Quando a gente entende a vida cristã assim, a gente sabe que nós temos um inimigo que é feroz. Então não dá para a gente ficar lamentando, entendeu? A igreja não fez isso por mim, a junta não fez isso por mim. Eu quero saber o que a igreja fez ou deixou de fazer, o que a junta faz ou deixou de fazer. Eu quero saber o que Cristo fez. E o que a junta fizer não vai me dar salvação. O que a igreja fizer não vai me dar salvação. O que minha esposa fizer não vai me dar salvação. Eu acho que lamentar demais faz com que a gente esqueça de olhar para frente, né? Caminhar e fica travado. Você fica reclamando, você deixa de contar as bênçãos. Isso. E tem um hino que a gente diz, conta quantas bênçãos são. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Então, quando eu olho a minha trajetória e eu vejo o quão improvável eu sou para isso, eu tenho só que agradecer. Eu preguei um sermão na igreja. Eu infartei em 2017 pregando em Jardim Catarina. E eu pedi, dentro do CTI, uma oportunidade a Deus. Eu precisava de uma oportunidade. Eu falei, Senhor, eu estou preparado para morrer. Não tem dificuldade nenhuma. Mas eu não queria morrer agora, porque por causa do problema que eu vivi, tem duas coisas que eu preciso fazer. Elas têm a ver com a minha família e com a minha igreja. Eu preciso que eles tenham tranquilidade de ter, assim, clareza do fato. Se o senhor puder me dar essa oportunidade, eu agradecerei. Deus me deu essa oportunidade. E aí eu preguei esse sermão, Deus não me deve nada. Tudo que Deus prometeu que Ele iria fazer na minha vida está concluído. Mas concluído mesmo, sabe? Tudo que acontece hoje é lucro. Então, as pessoas às vezes me perguntam assim, mas como é que você, depois de tanto tempo no ministério, ainda tem tantos sonhos para a igreja? Eu vou morrer sonhando com a igreja. Eu vou me aposentar, vou continuar sonhando com a igreja. Eu vou deixar de pastorear, vou continuar sonhando com a igreja. Eu não acredito em mais nada no mundo, a não ser na igreja. Eu não acredito em político, projeto político, plano de governo. Não acredito em nada disso. Eu vou lá, dou meu voto e tal, porque eu sou um cidadão brasileiro. Agora, se você me perguntar assim, tem solução para o Brasil? Tem. Qual é a solução para o Brasil? A igreja. A igreja bíblica, a igreja que fala da vinda de Cristo, a igreja que fala da regeneração, da nova vida, de uma mudança radical, de deixar as coisas velhas para trás. Eu creio nessa igreja. A minha igreja faz viagem missionária há 4 anos, com barco missionário. Nós vamos agora em setembro. Todo lugar que a gente vai, a gente constrói uma igreja, deixa lá com a Junta de Missões Nacionais para botar um radical e trabalhar. Eu sou da teoria, e eu falei isso uma vez para Fernando fica meio zangado comigo. Tomara que ele não veja esse podcast, né? Mas eu falei uma vez para Fernando o seguinte, Fernando, vamos mudar essa compreensão. Vamos fazer o seguinte, tem um monte de gente na igreja que não é dizimista. Não é verdade? É. Não adianta você ficar brigando com eles. E nem adianta você ficar querendo dizer para eles que eles vão para o inferno porque eles não são dizimistas. Tem gente que não é dizimista, mas adora pagar um projeto. Aí você faz um projeto missionário, ele vai lá e paga. Eu falei isso para o Fernando. Fernando, vamos abrir uma dinâmica diferente de construção de templo lá na Amazônia. Vamos fazer o seguinte, pegar essas igrejas aí que não contribuem com o plano cooperativo, não faz nada, vamos apresentar projeto. Então, vocês preparam radicais e a gente começa a procurar a igreja para comprar terreno e construir templo. Esse negócio vai ser muito mais rápido e vai dar muito mais resultado. Nós já construímos 4 lá. E sabe de uma coisa? Cada vez que eu volto lá, eu volto sozinho, eu sou apaixonado por aquele negócio lá e a primeira igreja também é apaixonada por aquilo. É assim uma experiência tão bonita. Nós construímos o templo num lugar chamado Membeca. E eu vim na formatura do radical que estava em Membeca.
o pregador das árvores. Aquele moleque começou a pregar para as árvores. Ele é nativo. Agora ele é transferido para abrir um novo campo. Agora ele é formado pelo Seminário do Sul. E eu fui lá e eu vi os 2 meninos que estavam lá, que eram aqui do estado do Rio de Janeiro, na época que a gente foi, eles evangelizando crianças através do futebol e trabalhando com crianças debaixo de uma árvore, porque não tinha um templo. E rapidamente, em 4 meses, nós compramos o terreno, construímos o templo e deixamos lá. Aí as pessoas perguntam assim, aquele templo lá é de quem? Eu falei, é de missões. Ah, mas não foi a igreja que construiu? Mas é para missões. A primeira igreja de Casimiro não vai mudar para lá. Agora, a junta de missões vai manter radicais lá. Então, essa percepção é uma percepção que amplia a nossa visão Perfeito. de corpo, de reino, sabe? De unidade. Então, eu sou, assim, extremamente apaixonado por isso e eu digo para você que é aí que você vê os resultados. Quando você vai lá, eu tive a oportunidade de construir com a igreja um templo numa comunidade indígena e nós voltamos lá. Eu já fiz mais de 20 batismos, casei os 2 caciques na linha sucessória e batizei com a família. Sabe, não tem como você mensurar esse negócio. Você pode querer explicar do jeito que for. Todo mundo lá na igreja me pergunta assim, quando a gente volta da viagem, eu faço a caravana fechada, 33 membros da igreja. E as pessoas perguntam assim, como é que foi lá? Eu falei, não adianta eu perder tempo tentar te contar. Você tem que ir. O meu desafio é levar todos os membros da igreja nesse negócio. Eu não sei se eu vou conseguir, mas que eu estou tentando, tô. Muitos desafios, mas muitas alegrias, né, pastor? Sem Acho que dúvida. esses desafios que surgem, eles logo perdem o peso quando a gente vê as vidas impactadas, o templo É isso construído, aí. a família se convertendo. Os desafios logo... Você já pensou o que é você pegar um índio que já tem 4 filhos e você dizer para ele que para ele se batizar, para ele se tornar membro de uma igreja, para ele seguir aquilo que a Bíblia ensina, seria necessário ele fazer o casamento dele acontecer e ele ter que viajar 20 horas de barco para poder encontrar um cartório e fazer isso? E aí ele fala para você assim, então eu vou fazer isso e você vai voltar aqui para fazer meu casamento e meu batismo. E aí você volta com a certeza que o diabo tenta colocar na sua mente o seguinte, é claro que eles não vão fazer isso. E daqui a pouco você recebe um WhatsApp da líder dizendo o seguinte, pastor Rafael, que dia podemos marcar o casamento e o batismo porque o casamento foi feito. A parte civil está feita. E aí eu fui lá com a igreja e celebramos o casamento, uma festa lindíssima, no meio do nada. Batizamos aquele monte de gente. Sabe, não tem preço. Não tem nada que possa dizer assim, não vale a pena. Por isso que eu digo, o trabalho batista é um negócio que se todo mundo tivesse chance de conhecer, não teria outra denominação no mundo, não. Todo mundo ia ser batista. Eu falo isso. É bom, né? Eu gosto de ser batista. Eu gosto falo muito de isso ser sem medo de batista. errar. Esse negócio de ser batista, a dinâmica do trabalho batista, a forma da gente lidar com dinheiro, a forma da gente lidar com a verdade bíblica, o nosso investimento em formação de pastores, de missionários, é um negócio encantador. E os resultados estão aí, né? São 135 anos de muita luta. Mas veja bem, que coisa linda. Eu preguei agora no aniversário de 135 anos da primeira igreja em Campos. E aí você vê todo o contexto histórico, né? Inclusive, a convenção nasce em Campos ali, de Goytacazes, né? Campos é a 8ª igreja batista e é o primeiro templo de alvenaria construído. Então, uma história lindíssima. Aí você chega lá hoje, tem um patrimônio, uma coisa sensacional, uma coisa linda. E você vai vendo, né, toda a história e você vai vendo como que Deus foi bom com a nossa geração, né? Porque a gente hoje tem tudo. Você imagina, olha o que nós estamos fazendo aqui. Daqui a pouco, você vai ver a quantidade de gente que participa desse processo de conversa aqui. É um negócio assustador. Mas os nossos pais
para eles poderem comunicar qualquer coisa, era em cima de um lombo de burro, viajando 3, 4 dias para encontrar uma casa e falar do amor de Deus para uma pessoa. Mas eles foram lá e fizeram. E aí oportunizaram para a gente chegar aqui. Então, quando a gente tem o conhecimento da nossa história, é quase que impossível um batista não ser grato a Deus. O batista que não é grato a Deus, ele nunca usou um tempo da vida dele para estudar a história dos batistas. Porque se você estuda, você vai ver que é quase um compromisso moral você dar continuidade a isso, de forma que seja honrado o nome de todos os nossos pais da fé. Então eu digo para você assim, não há outro lugar melhor para servir a Cristo nesse plano aqui do que na Convenção Batista Brasileira e nas suas muitas igrejas. Não há. Amém. E essas facilidades que surgiram, elas não servem para acomodar, né? Elas Sim. precisam fazer a gente olhar e falar assim, poxa, se antes eu podia fazer isso nesse tempo, agora eu posso fazer muito mais. A gente Exatamente. teve, acho que de tantos podcasts aqui, a gente conseguiu fazer um podcast com o pastor Gunther, Sim. que tem mais de 65 anos de Sim. caminhada ministerial. E ele lá, no meio do povo xerente, lá distante, conseguimos fazer com que ele entrasse numa sala virtual, participasse de um podcast, compartilhasse ao vivo as histórias e os desafios que ele tinha quando chegou muito jovem ao campo e tudo que ele construiu junto com tanta gente que hoje a gente tem, assim, uma facilidade muito maior, né? E ele louvando a Deus, acho que me marcou muito, pastor, inclusive, o quanto que ele ainda sonhava. Na época, acho que fazem 2 anos, ele tinha 65 anos de ministério, e o quanto que ele ainda sonhava com tudo que Deus ia fazer no meio do povo xerente. Não através dele, através de quem fica. Exatamente. Então, assim, eu falo assim, essas facilidades que a gente vai ganhando, a internet, as redes sociais, a nova geração que a gente tem, que é muito mais ligada, inclusive, uma nova geração que nem é mais a minha geração. Sim. Não é mais a Sim, minha geração. sim. E que está tão ligada na internet, essas facilidades, como encurtam as distâncias. E se a gente demoniza, a gente perde tempo de falar de Jesus, a gente perde oportunidade, que tem gente que está muito mais à frente que a gente. Você usou uma expressão aí que eu usei essa expressão no início do meu ministério. Eu ainda era seminarista. E eu sou de uma geração que você podia cantar na igreja tendo como instrumento de acompanhar um órgão de pedal. Só aquilo que era consagrado ao Senhor. O resto era tudo do diabo. E eu uma vez questionei isso com a liderança da igreja da qual eu era membro. Eu disse, como é que a gente diz que Deus criou todas as coisas, o diabo criou só a mentira? E vocês dizem que os instrumentos musicais, eles pertencem a Satanás. Agora, mesmo que eles tivessem sido criados por Satanás, a partir do momento que a gente consagra ao Senhor e faz bom uso deles, eles servirão para o louvor da glória de Deus. Eu tenho muita preocupação com essa colocação sua. A gente não pode demonizar isso. E é verdade. As redes sociais hoje, elas constituem um grande problema social, sim. Mas por que elas se constituem um grande problema social? Por causa do mau uso. Né? A partir do momento... E a ausência da igreja. Exatamente. Porque se a igreja deixar de ser combativa e ela começar a ser instrutiva, a gente muda isso com facilidade. Eu contei para você a experiência que a gente teve com os adolescentes da igreja. Sim. Então, veja bem, essa rapaziada hoje, eles não querem ser espectadores. Eles compram projetos. Essa é a verdade. Joga um projeto em cima dessa rapaziada que está dentro da igreja que você vai ver que eles querem trabalhar igual um furacão. Agora, quem vai ter que se adaptar a esse processo somos nós. Né? Hoje, por exemplo, eu tenho dito, se você leva 1h20, 1h40 pregando, você vai perder 70% do seu auditório. Mas a questão é, mas as pessoas não querem ouvir mensagem? Não, não é isso. Senta você e ouve uma mensagem de 1h20, 1h40. A melhor maneira de você observar o que está acontecendo é você se colocando no lugar do outro. Então, quando eu vejo isso acontecer, eu louvo a Deus pela presença dessa meninada na igreja e digo a você o seguinte, aquilo que a gente despreza, o diabo acolhe e acolhe de braços abertos. Porque se você for ver o que o diabo está fazendo no mundo, você vai ver que ele está atuando, fazendo uso de quem?
É da nova O geração. tráfico está usando quem? Mas o traficante diz o seguinte: se eu for e for preso, eu estou enrolado. Mas se eu mandar um garoto menor de idade, nada acontece com ele. Então, veja bem, é questão de análise, de circunstância e oportunidade. Os nossos adolescentes e jovens estão dentro das nossas igrejas. Agora, nós é que temos que analisar as circunstâncias e fazermos uso das oportunidades. E eles virão e darão excelente resultado. Amém. Receba aí. Inclusive, deixa eu aproveitar que a gente está quase no final do podcast, para você comentar aí no chat, comenta no chat alguma coisa que te marcou. Muita coisa me marcou nesse podcast. Eu poderia escrever bastante coisa. Então, comenta pelo menos uma coisa no chat, a gente quer ver. E quero te lembrar que esse podcast ele vai ficar gravado, tá bom? Então, sei que tem gente que não consegue assistir ao vivo 3 horas da tarde, assiste depois, mas aproveita para compartilhar esse podcast. Gente, quanta informação preciosa a gente recebeu hoje, está recebendo. Então, aproveita para compartilhar esse podcast no seu WhatsApp, no seu Instagram, para as pessoas. Tem muita coisa massa aqui sendo falada, então é uma oportunidade de encurtar as nossas distâncias e agregar na nossa vida. Então, aproveita isso. E, pastor, fiquei sabendo que vai ter festa, né? 135 anos, vai ter festa, não vai? Dia 27 agora, eu quero aproveitar e deixar um convite para todos vocês que estão aí com a gente. Dia 27, nós teremos ali no Caminho Niemeyer uma grande programação. Teremos as carretas missionárias com a gente e nós estamos esperando ali, o nosso executivo, Diego, ele está falando em torno de 20 mil pessoas. Tem gente que não acredita nisso, não. Eu estou falando em torno de 30 mil pessoas. Muita gente. Nós tivemos a nossa assembleia em São João de Meriti e foi a maior assembleia dos últimos 23 anos. Nós tivemos quase 1.400 pessoas inscritas. E a minha forma de divulgar São João de Meriti foi dizer o seguinte: é a cidade mais tranquila do estado do Rio de Janeiro e tem até praia. Entendeu? Eu mostrei uma foto do pastor Cláudio, que no gabinete dele, não sei, tem uma paisagem com uma praia lindíssima. Eu falei, tem praia em São João de Meriti. Aí, quando terminou a assembleia, nós não tivemos uma intercorrência. Foi uma tranquilidade, uma assembleia abençoadíssima. Aí as pessoas disseram assim, mas nós não conseguimos ir à praia. Eu falei, você não foi à praia porque você não quis, a praia estava lá, né? Agora, se você não foi, o problema é seu. Então, nós vamos estar tranquilo. Dia 27 no Caminho Niemeyer. Veja bem, é uma segunda-feira. É difícil para encrenca. O horário é complicado, mas nós já temos 10 caravanas montadas. Olha só. E as caravanas estão sendo feitas. E eu quero fazer um desafio a você. A gente vai ter ali Fernandinho, Novo Som, Grupo Ragos, Carlinhos Félix. Tem uma turma de primeira para fazer esse movimento. Vamos ter a carreta missionária, vamos ter os missionários da nossa Junta de Missões Estaduais fazendo uma operação antes da programação. O dia é difícil, mas todo dia é dia. E eu digo o seguinte, eu vejo esses shows que acontecem, não tem nada contra isso não, eu só não vou, mas eu vejo esses shows que tem aí no Maracanã, o pessoal fica 3 dias antes, parado lá, esperando para o dia do show. Independente do dia da semana. Exatamente. Nós estamos propondo a você ir 2 horas antes do show. O importante é que você esteja lá. Então, o convite que eu quero te fazer é o seguinte, forma a sua caravana. Aquela caravana feia mesmo, com ônibus velho, com van velha, não tem problema nenhum. Deus vai abençoar e vai cuidar, só tem que estar documentado. E parte para lá. Você tem um tempinho para se organizar. E uma coisa linda, que Deus é tão maravilhoso que você vê, a Convenção Fluminense tem um número de aposentados que é um negócio impressionante. Então vai ser um trabalho para a nova geração cheio de aposentado. O que interessa é que no final vai ter gente. Vai ter gente, exatamente. E Vitória, vidas serão impactadas. Amém, em nome e pessoas de Jesus. serão salvas para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de então, eu Jesus. quero fazer um convite a todos vocês. Estejam lá dia 27, vai ser imperdível. Vai ser um tempo que vai marcar a presença batista no estado do Rio de Janeiro, a partir de Niterói. Amém. Para mais informações, o Instagram da Batista Fluminense está aí, né? É só ligar, entrar, acessar, ir lá na nossa sede. Vou até que vai confirmar dar aqui muito certo. Vou confirmar o arroba. É Batista Fluminense. Batista Fluminense. Batista Fluminense. Arroba Batista Fluminense no Instagram. Assim que você abre o perfil, já tem lá fixadas as informações da festa. Aproveita, gente. Vai ser muito bom. Tá chegando. É isso aí.
E agora, pastor, a gente está caminhando para o final do podcast e eu gostaria que você falasse do sonho. Quais são os sonhos que o pastor tem para a Convenção Batista Fluminense nesses 135 anos? Eu digo para você assim, o que eu peço a Deus todo dia é que a gente consiga fazer desse gigante um lugar de serviço. Nós precisamos entender que nós, em algum momento, nos perdemos dentro de nós mesmos. Isso não é assim, utopia, não, é realidade. Eu peço isso a Deus mesmo. Que a gente possa voltar a ser um povo reconhecido mesmo pela nossa firmeza doutrinária, pelo nosso engajamento com os princípios bíblicos e pela convicção que a gente tem de que as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Elas já se cumpriram, elas estão se cumprindo, mas elas vão se cumprir até a vinda de Cristo. Então, o que eu tenho proposto à convenção, o que eu tenho proposto aos colegas pastores? Que a gente pare e a gente entenda o seguinte: nós não somos adversários um do outro. O nosso adversário é o diabo. A gente não tem que medir força um com o outro, a gente tem que combater o inimigo que pode interferir na nossa jornada como cristãos. O meu sonho é ver o povo batista entendendo o seguinte: se você estiver dirigindo e eu estiver sendo dirigido, que seja para a glória de Deus. O tema do nosso Louvarte agora em 2027, 5, 6 e 7 de junho, é exatamente esse: para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. O meu sonho é que a gente entenda isso. Nós não somos maiores do que a causa e a missão que nós recebemos. Agora, para que a causa e a missão que nós recebemos possa ter bom êxito, é necessário que todos nós, sem exceção, sejamos servos. E servo serve. Independente de qual seja a tarefa que lhe foi dada, o servo serve. Eu costumo dizer o seguinte: quem não faz investimento não ama. A esposa é um negócio caríssimo. Esposa é caro. Por que esposa é caro? Porque, entenda bem uma coisa, não é inteligente deixar que as pessoas olhem para a mulher que anda do meu lado e não admirar o investimento que tem sido feito nela. Ela precisa estar melhor vestida do que eu, ela precisa estar melhor arrumada do que eu, ela precisa estar melhor cuidada do que eu. Sabe por quê? As pessoas vão olhar, elas vão dizer assim: esse camarada, de fato, ele tem amado essa pessoa. O investimento faz esse sentimento ser mantido e faz ele crescer. A vida cristã é assim. Quando você investe no reino, você vê o reino crescer. E aí quem não está no reino começa a ser desafiado por aquilo que está vendo. E quando as pessoas começarem a ver uma igreja que, ao invés de ser criticada, mal falada pelos seus próprios membros, ela começa a ser exaltada, não por causa das pessoas, mas por causa da missão, isso é instigante. E as pessoas começam a querer saber por que nós somos pessoas tão diferentes, mas que vivemos juntos e juntos vivemos tão bem. É o sucesso do casamento. É por isso que a Bíblia faz comparação do casamento com a relação Cristo e igreja. Entende? Eu tenho que ser o melhor desafio para que as minhas filhas pudessem querer o casamento. Como que elas iriam querer o casamento? O melhor exemplo de casamento que elas tinham era exatamente o meu e da minha esposa. Então, a gente precisava ter essa relação de forma que ela fosse uma relação que inspirasse. E aí as meninas casaram cedo, constituíram família cedo. Para mim foi um problemão sério. Eu sou muito ciumento. Mas a Rosimar disse o seguinte: não foi isso que a gente ensinou? Então agora tem que ser feliz. Mas foi difícil, eu sou muito ciumento. Mas o meu ciúme não é um ciúme que gera pecado, não. É um ciúme que dá problema só para mim, sabe?
Dá problema só para mim. Eu tenho uma... Eu não sei se eu posso contar isso aqui, mas eu vou contar. O problema é que tem muita gente vendo, né? Eu era vice-presidente da convenção numa assembleia em Cabo Frio. E aí, naquela época, terno, colete, gravata, acabou a assembleia. Eu peguei o carro, eu e minha esposa saímos e a gente passou pela orla ali da praia. Aí a Rosimar virou para mim e falou assim: eu tenho uma notícia para te dar. Quando a Rosimar fala, eu tenho uma notícia para te dar, eu já fico arrepiado. Aí eu parei o carro e... Ah, meu Deus do céu, eles vão me matar. Eu parei o carro e falei assim, então fala. Ela falou assim, olha, Flávia é minha filha mais velha. Flávia está namorando. Vitória. Eu desci do carro, falei, fica quieta aí. Fui para a beira da praia, na areia, e comecei a caminhar. Daqui a pouco pareceu um carro da polícia. Aí a polícia passou pelo meu carro, viu uma mulher sozinha dentro do carro, e eu caminhando lá na praia. Eles pararam na frente, um policial desceu, veio ao meu encontro. Aí ele olhou para mim e disse, o senhor está precisando de alguma coisa, tem algum problema? Eu falei, meu amigo, me deixa quieto que eu estou vivendo um problemão muito sério. Aí ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu acabei de saber que a minha filha está namorando. O policial botou a mão no meu ombro, falou assim, então eu vou te ajudar a caminhar, porque esse problema é sério. Então você imagina que cena ridícula, né? Eu sou muito ciumento. Eu tenho ciúme de tudo. Eu tenho ciúme da minha esposa, eu tenho ciúme da minha casa. Eu sou da seguinte teoria: a mulher mais bonita é a minha, os melhores filhos são os meus, a melhor cidade é que eu moro, a melhor casa é que eu vivo, Certíssimo. o melhor carro é o que eu ando, a melhor igreja é que eu pastorei. Apesar de mim, todas as coisas que me envolvem são as melhores que existem no mundo. Então, veja, qual é a melhor denominação? Batista. Batista, não tem Seja erro. batista brasileiro e você vai entender o que significa viver bem a graça soberana de Deus. Amém. É assim. Amém. Pastor. Agora, eu vou te pedir um favor. Não divulga essa parte final, não. Tá certo? Isso vai dar problema para mim. Me ajuda aí. Vou contar com o Vini, né? Para me ajudar. Vamos contar ele com vai o fazer Vini. um corte bem feito aí nesse Vamos negócio. contar Isso com é ele. segredo. Ai, pastor, muito, muito, muito obrigada. Eu que tenho que Um agradecer. tempo, assim, precioso de ouvi-lo, de aprender também. Então, Amém. seja muito bem-vindo quando Amém. quiser voltar. E a você que nos acompanha, olha, que bom te ter mais uma tarde aqui com a gente. Eu vou encerrar, então, deixando o pastor uma palavra final para quem está nos acompanhando. Queridos, amem, 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 amem a Deus sobre todas as coisas. E sirvam com intensidade a Deus na igreja da qual vocês são parte. Vocês não se arrependerão e o diabo vai ter um trabalho tremendo com vocês. A melhor coisa na vida cristã é a gente resistir ao diabo, enfurecer o diabo, porque a promessa diz que ele vai fugir da nossa presença. Então sejam cristãos felizes. Ame a sua igreja, ame o seu pastor. Não tem igreja melhor do que a sua, independente de onde ela esteja. Mas faça da sua igreja um lugar de paz, um lugar de serviço, um lugar de bênção, através da sua dedicação. Quando a gente entende isso, então o reino de Deus se estabelece de uma forma extraordinária. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu saio daqui, assim, grato a Deus por ver dois jovens tão talentosos, com tanto recurso na área de tecnologia, servindo a Deus. Então, para você que acha que nós batistas não fazemos nada, eu quero aconselhar você a vir aqui na Junta de Missões Nacionais, passar um diazinho aqui, uma tarde aqui, e vir ao estúdio. E você vai conhecer essa dupla dinâmica aqui. Jovens extremamente preparados, competentes, fazendo um serviço extraordinário. Que lá fora, servindo no mundo, eles estariam recebendo, eu tenho certeza, muito mais do que eles recebem aqui. Mas eles não estariam sendo tão úteis quanto são aqui. Isso é a Convenção Batista Brasileira, a sua convenção. Então venha, faça parte e seja feliz. Amém. Muito Amém. obrigada, pastor. E a você que nos acompanha, Deus te abençoe. Nos vemos, então, próxima quarta-feira, às 15 horas, neste mesmo lugar, no Seja Luz Podcast. Tchau, tchau.